Centro Latino-Americano de Projetos Inovadores. Esse é o CLAP, nós estamos começando agora mais um Conexão CLAP, nessa segunda temporada, trazendo aqui empresários que são referência, empresários que são inspiração, têm uma trajetória que nos acrescenta muito e que nos mostra os dois lados da moeda, né? A parte linda de realizações, de conquistas, mas também a parte mais desafiadora dos processos, enfim, de tudo que a gente precisa passar, de cada uma das etapas para se conquistar cada novo degrau. E é por isso que eu estou aqui agora com Irene Bisato, que é responsável pela Comep, junto com toda uma equipe, com várias pessoas que, inclusive, fazem parte do surgimento dessa empresa que, enfim, já é destaque. Você pode até não ter visto ainda o rostinho da Irene, que você vai ver agora, mas a marca dela, com certeza, você já viu, já consumiu, porque é uma empresa que está distribuída em pontos estratégicos da cidade e que oferece produtos que atendem a toda a população, de um modo geral mesmo, assim, desde os produtos mais acessíveis até os produtos mais sofisticados, né, Irene? Coisa boa te receber aqui no nosso Conexão Clap. Que bom, prazer estar aqui com você, batendo esse papo. Eh, Vai ser gostoso, vamos trazer coisas interessantes, né, para todo mundo. E é um prazer estar aqui com você hoje. Muito bom. Agora, Irene, claro, a gente começa aqui falando dessa força que nos uniu, nos aproximou ainda mais, que foi o CLAP. Nós já nos conhecíamos do meio que a gente atua, enfim, mas essa proximidade, essa conexão de fato aconteceu a partir do CLAP, não necessariamente lá ainda, né? A gente se aproximou num evento menor que o CLAP Exato. organizou ainda aqui em Porto Velho, aqui em Rondônia, a gente teve essa oportunidade de troca tão rica, tão bacana. E isso só vem se aprimorando a cada nova oportunidade, e é quando a gente fala desses relacionamentos e da importância dessa conexão. Mas antes de falar do que aconteceu recente, né, que foram essas conexões a partir do CLAP, eu quero ouvir um pouco mais da história da Irene empresária, que começou inspirada pela irmã e juntas Exato. trouxeram a pioneira Pioneira. Comep Cosméticos para a nossa região. Conta mais, Irene. Nossa, isso é realmente verdade. Eu digo assim, a gente começa às vezes a empreender por necessidade, né? A gente tem que botar a cara e não tem o que fazer. O nosso processo ele veio através do plano Collor, que todo mundo perdeu seus empregos, foi aquela loucura. Mas a minha irmã ela tinha uma profissão e aquela profissão dela. Primeiro momento aqui em Porto Velho, ela montou um salão, atendia, né? Então trabalhou bastante. Nesse período do plano que ficou todo mundo sem nada, a gente teve uma oportunidade de ir para o Piauí. Nós trabalhávamos lá no Piauí com a venda, e eu sempre via que aqui em Porto Velho tinha um mercado muito grande, porque eu já conhecia o salão, já trabalhava, já conhecia, e eu sempre dizia isso para minha irmã e para o meu cunhado: gente, nós temos que voltar a Porto Velho. Porto Velho é um mercado gigante, nós vamos trabalhar. Lá não tem esse trabalho que lá no Piauí já tinha grandes empresas fazendo lá, mas aqui ninguém tinha olhado para o norte. Então eu insisti muito para vir, e com o meu cunhado brigando, querendo voltar, até que uma hora, não, vamos voltar para Porto Velho. E realmente, quando nós chegamos aqui, ele também chegou, ele viu que realmente não tinha nenhum trabalho especializado nessa área. E a gente começou muito mesmo com a possibilidade de atender os profissionais cabeleireiros. Como a minha irmã tinha as dores dela quando tinha o salão, de querer um bom produto e não conseguia, de ter uma novidade, ela não conseguia. Então ela pensou, falou: gente, por que a gente não começa a trazer? Então a gente pegou todas as nossas finanças, que era pouca, né? Juntamos tudo, fomos para São Paulo, ela foi para São Paulo e comprou alguns potes de creme e foi trazendo. E eu era vendedora externa, eu vendia, eu saía, gente, de porta em porta, batendo, Literalmente. Olá, literalmente. prazer, sou Irene, tenho bons produtos. Exato. Tá criando esse contato, esse relacionamento, e foi muito tempo a gente fazendo esse trabalho. E com o tempo a gente foi crescendo, foi evoluindo, né, foi uma coisa, ou seja, mas foi muito trabalho.
Não, e a gente já conversa muito hoje sobre como é difícil empreender no Brasil, a gente tem várias questões burocráticas e as peculiaridades de Então, Rondônia que tornam isso ainda mais desafiador. Mas eu imagino como era há 35 anos atrás. Quer dizer, eu nem consigo imaginar como era há 35 anos atrás, porque hoje a gente manda um e-mail, a gente faz uma ligação, às vezes a gente manda uma mensagem, enfim. É difícil, desafiador, é burocrático, mas tem ali várias possibilidades, né? Vários caminhos. E antes, Irene? olha, é aquilo que eu falei, a gente tinha que aparecer, então eu tinha que ir atrás dos clientes. Eles não sabiam que tinha loja, não sabia, né, que existia uma Comep, que tinha produtos profissionais, não Vocês tinha. já começaram como Comep? Já começamos como Comep e não tinha como divulgar. Não tinha, não tinha nada, não tinha rede social, não tinha, não As tinha páginas amarelas. páginas amarelas. Então, assim, eu tinha que sair batendo de porta em porta, ali eu fazia um cadastro, esses clientes, a gente começou a vender para eles. A logística era muito complicada. Gente, Tanto para trazer como para produtos. entregar, sabe? Ah, a gente errava muito endereço, porque não tinha GPS. Tinha que ir num. Ah, Irene, eu não tinha parado para pensar Sim, a gente não nisso. tinha GPS. Você tinha que abrir o mapinha? Tinha que abrir, falar o endereço, e eu falei, gente, e agora para voltar nesse lugar? Porto Velho não era tão grande, mas tinha as ruas, a gente não conseguia lembrar para achar depois. Isso era para a gente um complicado, porque a gente fazia todas as vendas e tinha que entregar no sábado, e era complicado, porque aí meu Deus, não lembrava mais o endereço. Nossa, gente, eu hoje, com GPS, Waze e todas as facilidades, eu ainda erro o endereço, imagina. Imagina, Porque, então, né, claro que eu peguei super essa época, né, que a gente não tinha as tecnologias, mas eu era criança, então não era eu que guiava, e eu era adolescente depois, né, eu ainda peguei tá, na minha adolescência também, mas não era eu que guiava o caminho, eu só ia com e- os adultos. Agora eu exato. imagino É, hoje, não tinha parado para pensar a nisso. logística era horrível, a gente tinha que realmente trabalhar muito, colocar muita força, tinha que pensar muito, tinha que, antes de sair, já fazia todo, sabe? Então, Quando você vê alguém falar hoje, fala, ai menina, esse negócio de logística é tão difícil, aí você vai falar, para mim, não. Não vem falar isso aí para mim, não, porque eu peguei uma época em que era difícil gente, era de difícil. A verdade. gente chegou a uma época, logo quando a gente abriu, a Comep, o Marcos ia, depois que meu cunhado, né, entrou com a gente, ele ia para São Paulo, né, e fechava um caminhão, aí o caminhão vinha para cá, e às vezes a gente tinha que descarregar o caminhão. Entendeu? A gente que Literalmente colocando a mão na literalmente, massa. a na mão na massa, literalmente tinha que fazer isso. Meu cunhado é um visionário, é uma pessoa incrível, de uma visão empresarial incrível, e ele veio com essa visão, não, é muito completa, ele é um cara fantástico na parte empresarial. E ele veio trazendo cada vez mais novidade, aí ele ia, a gente ficava vendendo, e assim a gente foi, a primeira loja da gente foi na Carlos Gomes, uma portinha, literalmente uma portinha, onde a gente atendia o cabeleireiro e a gente saía para entrega, mas era literalmente uma portinha. A gente trabalhou um tempo ali, né, alguns anos, e conseguimos depois comprar realmente onde é hoje a Amazonas, que foi a primeira loja realmente com Oficial. espaço oficial, mas aí já foi uma loja toda impactante, né. Ela já entrou num cenário de layout. Aquela loja em especial tem quantos anos? 35. Aquela loja tem 35? Então, de história vocês têm Tem mais. mais, né, de Rondônia, que contando na 35, porque quando abriu aquela loja, eu lembro que as pessoas chegavam lá, porque assim, o meu cunhado, já te falei, ele é visionário. Então ele trouxe para cá um padrão de loja que não tinha em lugar nenhum, nem no Brasil inteiro não tinha esse padrão de loja. Então ele trouxe um padrão de layout, iluminação, produtos, tinha variedade de tudo que você podia imaginar. Sempre teve, a Comep veio de muita variedade. Ele sempre achou que ter variedade para o cliente comprar. Eu sempre falo que a gente tem do alfinete ao foguete. E, Irene, aproveitando que você está falando disso, dessa visão, desse investimento, nessa época, vocês já tinham capitalizado recurso suficiente ou vocês foram na cara e na Na coragem? cara e na coragem. Cara e coragem. Acreditando que aquele Acredito. modelo de negócio traria melhores resultados, que valia a pena investir o Valia que a pena tinha. investir. Porque quando a gente estava lá, a gente já tinha um volume grande de cliente, só que não era um ambiente gostoso para o cliente do varejo, porque a gente atendia o profissional. Para o profissional era legal entrar, mas começou a ir muita gente do varejo que o cabeleireiro indicava para a gente. Aí meu cunhado falou, poxa, não é legal o pessoal do varejo entrar aqui. Então, ele já pensou nesse projeto de fazer essa loja. E essa loja, gente, quando a gente abriu, realmente, ela era linda, tá?
Assim, Não, 35 eu tô com 39, eu tinha 4 anos, mas ali um pouquinho depois, porque aí nessa idade eu não tinha consciência, mas eu comecei a desfilar com 8, 9 anos de idade e a gente já tinha esse movimento de ir em algumas lojas, que vocês também faziam fazia umas parcerias com muito, salões, eu lembro. a gente Nossa, fazia o muito. meu sonho era É, poder ir na Comep comprar as coisas com o meu próprio dinheiro, não usar os produtos por conta do trabalho, né? E eu lembro dos primeiros produtos que eu fui comprar lá. Eu lembro que eu tem, comprei um Olinda Alfapar. Foi um dos meus primeiros investimentos, nossa, eu com meu próprio dinheiro, assim. é um carro-chefe. A Alfa Parf é uma empresa italiana. Nós somos distribuidores exclusivos aqui também há 30 anos dessa empresa. A gente trabalha com eles com formato de distribuição para atender o profissional, que tem o setor profissional mesmo, que atende o cabeleireiro com desconto, atende o cabeleireiro a gente com prazos mais longos. Vocês foram criando essa logística para atender tanto o público consumidor final, quanto o público que vocês começaram A gente atendendo não no início esqueceu de desse tudo. público, tá? Que pra gente tá no nosso DNA, o cabeleireiro tá no nosso DNA, sabe? Então a gente nunca esqueceu do cabeleireiro e veio depois a questão da formação, né? Então assim, a gente trouxe e o varejo veio para agregar. Mas a gente trabalha com os dois públicos, são totalmente diferentes e são públicos diferentes. O profissional tem a sua área atuante e o varejo tem E hoje também. os produtos também estão muito definidos, né? Separados do São, que é home care, o que é, exato. enfim, produto profissional. Agora sim, mais de 3 décadas atuando na área e todas as vezes que eu vou em um evento onde você está, eu te vejo naquele pique, eu te vejo conectando, eu te vejo buscando, eu te vejo com uma humildade incrível para sentar e aprender e perguntar de pessoas mais novas, e perguntar de pessoas de outros segmentos. E aí eu estou falando uma coisa que eu vi que não foi ninguém que me contou. Que energia é essa? Ou o que te faz seguir nesse movimento, mesmo com tanta experiência, mesmo com tanta bagagem, com uma história tão promissora, de expansão, inclusive, porque hoje a Comep não está só aqui em Rondônia, ela está em outros estados. O que te move nesse sentido, Irene? Eu acho, Emily, eu sempre digo quando eu dou um treinamento que conhecimento não ocupa espaço no nosso cérebro. E cada vez que eu conheço uma coisa nova, eu fico realmente encantada. Cara, olha, tenho tanto... Às vezes eu penso, nossa, eu estou tantos anos, estou aprendendo uma coisa nova. Eu adoro aprender coisas novas. E adoro passar também coisas, sabe? Mas eu acho que quando você aprende, você sente que você tem a possibilidade de aplicar em algum lugar ou de fazer. Então, o aprendizado é que me move para fazer essas coisas e eu gosto de trabalhar com educação. Diante desse cenário, isso significa que quando a Irene se propõe a ir para um desses ambientes, para uma capacitação, para um encontro incrível como o último encontro do CLAP em que nós estivemos juntas também, você de fato está presente, você não está Sim, ali. Eu vi que uma outra vez estava resolvendo coisas, mas no geral você estava tem. atenta às palestras, atenta às trocas, às conversas, às rodas. O que você busca quando você vai em um ambiente que te proporcione ali uma nova visão, como o CLAP, né? Com esses encontros de gigantes que a É. gente teve aí nessa última edição. Então, eu fui já é a minha segunda edição. A primeira edição que eu fui, eu já fiquei encantada com a possibilidade de conhecer pessoas com tanta coisa para ensinar para De outros gente. mercados, de Não, de outros, outros eu cenários. acredito que todos os mercados e cenários, eu acho que você consegue puxar alguma coisa para sua área. Então, na primeira vez que eu fui, eu já fiquei encantada. Fiquei, gente, quanta coisa que a gente aprende, quanta coisa que você vê, assim. Então, aquilo me trouxe esse motivo de querer estar nessa roda, conhecer todo mundo, bater papo, conhecer gente nova, conhecer gente de mercado diferente, de visão de um grande centro que é São Paulo, né? Então, trazer isso para a gente é maravilhoso. Então, o CLAP trouxe tanto isso para mim na primeira e na segunda eu fiquei mais encantada ainda com a segunda edição, porque trouxe pessoas extremamente com possibilidade de trazer coisas, visão para a gente que você pode aplicar, que te faz querer crescer, que te faz querer mudar, sabe? Você não quer ficar parada ali. Quando você vê aquilo, você fala, não, eu tenho que mudar, eu não posso ficar parada no onde eu tô, com tanta coisa acontecendo no mundo inteiro, e principalmente no Brasil e nos grandes centros. Então, isso também é uma coisa que me apaixona. Como você acredita que uma dessas conversas casuais podem virar um bom negócio? Por exemplo, no dia que eu conheci a Irene pessoalmente, no dia, foi uma movimentação do CLAP, que a Sandra, inclusive, promoveu, né?
Beijo grande para Sandra Sandra, Regia. beijo. E a gente estava ali com 2 minutos de conversa, a gente montou um evento, que foi o evento em parceria Até com o Foco na Peruca, que tinha sido gostoso, né? inspirado a partir do meu corte de cabelo. Sim. E nós fomos para a edição do CLAP na volta, foi na Na volta, né? volta, é. Na volta, nós fizemos esse evento acontecer, mas ele nasceu no dia que nós nos encontramos com 2 minutos de conversa. Ela falou: "Ai, adorei o cabelo". "Ah, então, cortei por conta porque Foi, vi uma amiga que está em tratamento e aí eu doei meu cabelo". "Ai, que legal, a gente podia fazer". Ela falou: "Ai, que legal, a gente podia". Eu tenho profissionais que podem cortar os cabelos. Nossa, e eu tenho várias seguidoras que querem doar, mas não têm condições de ir ao salão. "Ah, então pronto, vamos fazer o evento". Pronto, fechou. então, fizemos. Evento fechado na hora. Como você identifica essas boas oportunidades? Porque eu imagino que devam chegar muitas oportunidades para você. Mas, como boa empresária, visionária, você também precisa fazer ali uma peneira, entender o que faz Sim. sentido. Como é que você identifica numa conversa casual uma boa oportunidade? Aí eu acho que a coisa acontece quando você identifica com aquele propósito, né? Dentro que seja dentro da minha área, do que eu posso entregar de melhor, né? Então, quando eu vejo uma oportunidade, que eu sei que vai trazer e eu posso entregar, com excelência, fazer aquela parceria e o que eu vou entregar e o que eu vou querer tem que ser com excelência, é isso que eu busco. Então, quando eu olho, tá no meu segmento, tá uma coisa que eu posso fazer, uma coisa que eu posso entregar, que eu posso fazer bem, e também quando é uma coisa de voluntário, sabe, uma necessidade de uma coisa voluntária, eu também gosto muito de fazer quando está dentro da minha área. Porque tudo que se refere à beleza, eu tenho como resolver, como fazer e fazer com excelência, sabe. Que então tudo que eu faço lá, mesmo que seja, beneficente, eu faço com excelência. E aquela história, né? Quando a gente fala de bons negócios, a gente não fala só de conversão imediata, a Não, gente fala também exato. de servir. Servir. Então, você tem isso muito forte, esse braço muito forte na empresa, junto com toda a sua equipe, com os seus sócios, parceiros, e você faz valer, Faço. faz A acontecer de verdade. Assim, eu já estive em eventos que a Irene fez, promovidos para essa conversão financeira mesmo, da troca de produtos, do experimento de produtos. E nesse evento que a gente fez em parceria com o Foco na Peruca, que é só para explicar para quem não conhece, Foco na Peruca é um projeto em parceria com o Hospital de Amor, onde essas mulheres recebem doação de cabelos e, a partir dali, encaminham para profissionais que providenciam perucas, e essas perucas são doadas para pessoas que estão em tratamento contra o câncer ou qualquer uma outra doença que venha a causar a perda capilar. E ela entregou a mesma estrutura, a mesma qualidade, produtos de primeira. As meninas doadoras ficaram felizes da vida, ganharam um brinde, um coffee break, um cafezinho, tudo então tem preparado que ser. nos mínimos detalhes. Sim, tem que ser com excelência. E num dos eventos que eu fiz lá na Comep para o CLAP, eu fiz um negócio lá dentro com o Marcelo, né? Eu fiz um negócio, a gente contratei uma consultoria dele para o setor profissional, foi maravilhoso, ele executou maravilhosamente bem, Marcelo, obrigada. A gente agora está levando o processo à frente. E assim, e foi nessa a gente conversando, de repente, ele Na conversa casual. casual, lá no que nós fizemos na Comep, que ele sentou e a gente começou a conversar, e falei: "Olha, aqui é o setor profissional, eu estou apanhando nisso, apanhando aquilo". Ele falou: "Ah, mas eu faço". "Sério, você faz?". "Faço". "Então vamos conversar", então Aí você imagina uma anfitriã que tá ali, a gente fica naquela expectativa do ela vai querer ok. impressionar. Então, e de fato, né, quer receber muito bem, recebe muito bem, mas ela não se acanha de colocar suas fragilidades, Sim, né, suas não, vulnerabilidades em um ambiente seguro, que sim, é isso, né, o ambiente que o CLAP proporciona é um ambiente seguro, e dali surgem boas é, oportunidades que podem. Para o Marcelo foi ótimo, né, que ofereceu uma consultoria, ele foi interessante, ele tinha um tinha, produto de fato para solucionar a sua questão, e para você foi incrível, foi porque fez incrível, um investimento em uma coisa que contribuiu com o teu contribuiu. processo, com a tua gestão. Foi muito bom mesmo. E ali naquele negócio a gente fez essa parceria, começamos lá na outra semana ele já começou a trabalhar, a gente começou a conversar. E assim, a gente, claro, é isso que eu falo, a confiabilidade, porque a gente abriu todos os nossos dados para ele, né? E ele enxergou uma possibilidade da gente crescer muito e foi muito bom trabalhar com ele, assim, foi. Agora a gente está só desenvolvendo os processos que ele deixou para gente. Existe uma diferença entre networking, que a gente fala que networking nada mais é do que relacionamento, né, mas existe uma diferença entre networking, entre relacionamento e construir relacionamentos.
que é aquela pessoa que você conhece ali, ok, tudo bem, muito legal, já sei qual produto que você tem, se eu puder te ajudar, esse é o meu produto, tá ótimo. Mas também tem aquela pessoa para quem você vai ligar, olha, estou fazendo um movimento assim, assim, assado, conto contigo, olha, estou fazendo uma coisa assim, assim, assada e quero que você esteja. Isso é a construção do relacionamento. E eu falei na edição, no episódio do César, e venho reforçar isso aqui, porque a gente não tem tanto contato no dia a dia, mas a gente sente que pode contar, né? Então, eu não tenho dúvidas quando eu preciso solucionar alguma coisa que eu sei que a Irene tem essa habilidade para resolver, a gente encontrar um caminho. E aí não é criar essa situação de dependência, porque é meu amigo. Não. Como você pode contribuir com esse meu processo? Então, ao longo desses teus 30 anos de experiência, eu gosto de frisar isso, porque a gente vai falar em um outro episódio com a Francesca, que tem 20 anos de idade, você conheceu, né? Maravilhosa. Gracinha. E que tem uma outra percepção de vida, né? Então, eu quero mesmo trazer todas essas visões ao longo de todos esses anos, construindo relacionamentos que te trouxeram até aqui, te trouxeram parcerias com grandes marcas, a exclusividade. Isso só foi possível graças à construção de relacionamento, porque essas grandes marcas têm relacionamentos diários, mas essa profundidade, essa continuidade, essa constância não é com todo mundo. O que faz para você essa chavinha virar de relacionamento para uma construção, para algo mais concreto? Assim, o network hoje ele virou uma coisa meio que banal. Vou fazer o network é aquela. Não, aquilo que você falou, é a gente construir relacionamento, mas com confiança. Quando você passa a conversar com aquela pessoa, e o assunto passa de ser aquele bate-papo e vira um negócio, ele tem que ter confiança dos dois lados. Então, esse ambiente da confiança você vai criando com a conversa. Aí você vai entendendo, olha, realmente, a gente começa a fazer perguntas e falar sobre a respeito daquilo, e você vai entendendo se a pessoa é confiável ou não é confiável, se você pode investir, se você não pode, se você pode dar continuidade ou não. A gente aprendeu isso no longo do tempo, né? Porque você imagina, nós já fizemos muitos negócios errados. Já batemos muita cabeça por confiar, por achar. E a gente vai aprendendo. E a gente aprende. Uma coisa que eu falo, e uma dificuldade que eu acho que a gente tem também, é com a sucessão, né? E eu falo muito para minha filha que ela precisa viver. Eu tenho 35 anos de coisas que eu vivi dentro da Comep. Muitos bate-cabeça, muitas coisas erradas, muitas coisas que eu fiz que eu errei, que nós erramos. Então, isso foi trazendo para a gente essa expertise de confiar. Não, pera, vamos ter que. Porque antes a pessoa chegava e vendia para a gente um milhão de coisas, mas e como vende depois? Eu sempre. Uma frase que a gente fala, quando a indústria vem para nós, ela tem que ser confiável, porque ela entrega para mim uma coisa que eu compro, mas eu não combinei com o cliente que se ele vai comprar. Eu tenho que fazer trabalho, e hoje a gente sente com a indústria que ela também é responsável por isso. Então a gente busca essa parceria confiável, tá? E você vai aprendendo isso numa conversa ao longo do tempo. Você não conversa com essa pessoa uma vez, tem que fazer várias conversas, várias reuniões e sentir essa confiança. E essa parceria ela tem que ser boa para mim, tem que ser boa para ela. Então, quando a gente busca uma parceria boa, né? Eu sempre conto uma piada para minhas colaboradoras, que toda vez que a gente tem um cabeleireiro, alguém que quer buscar eu queria aqui buscar uma parceria com você. A gente recebe isso constantemente. Aí vem a parceria. Eu falo, gente, essa parceria é assim, da galinha e o porco. Conhece essa parceria? Não, não A conheço. galinha chegou pro porco e disse assim: vamos fazer ovos com bacon? O porco, pá, gostei, amei, vamos. Puxa vida, eu já pensei. A galinha Pobre botou do o ovo. Tá aqui. E o porco tinha que dar o quê? A vida. Acabou pro porco. Acabou. Então a gente tem muito essa parceria, que não é essa, tá? Então a parceria tem que ser boa para ambos os lados. Então a gente foi Vamos fazer um construindo. omelete, é melhor, né? Cada um Sim. com o seu, todo mundo segue vivo, oferece o que tem, na sua melhor estrutura, sem sangrar nenhuma empresa, exato, mantendo porque hoje ali. eles buscam muito isso, sabe? Então, eu falo para as meninas, ela chega do Irene, chega um dia, vamos lá olhar essa parceria. Aí elas agora já sabem analisar uma parceria, entendeu? Então ela, essa não é boa não, nem passa para mim, então já. Já fazem a triagem ali. Agora, a gente falando de toda essa expertise, falando desse processo de sucessão que você está trazendo para suas filhas, trazendo essa visão de negócio, enfim, essa coisa toda. O que ao longo, porque daí tem isso, né?
a geração atual fala, mas as coisas não são mais assim. Mas isso não funciona assim. O que para você, apesar de todas as mudanças do cenário, continua sendo essencial para um bom negócio? Olha, hoje eu me preocupo com a sucessão, né. Ah, e quando você imagina, a gente constrói um negócio de 35 anos e a gente vai envelhecendo, né. Alguém tem que assumir o negócio e tem que querer assumir o negócio. E tem que ser competente para isso. Não adianta só assumir se não tem competência para assumir. Então, assim, um dos processos mais difíceis para mim foi, trazer a Ana Beatriz para o negócio e dar para ela toda a oportunidade e liberdade de errar, entendeu? Então, quando ela veio, eu dei total liberdade para mudar, porque, assim, é muito bom você trabalhar com jovens. Porque eles têm uma cabeça, eles aprendem tudo tão rápido. E tem uma cabeça de jovem, de trazer atualidade, de trazer ver o mercado o tempo todo, tá no TikTok o tempo todo, tá vendo. Então, foi importante a Ana Beatriz trazer na Comep, porque ela trouxe uma coisa jovem, sabe? Só que teve muitos processos que, quando ela entrou, ela tinha parece que tem 15 anos de idade. Então, para as pessoas terem confiabilidade nela, e muitas pessoas não respeitavam, tinha que falar comigo. Então eu tive que tomar algumas atitudes de dizer: "Não", dei total liberdade para ela. "Vou ter que trocar fulano, ciclano", filha, porque assim, é você que vai gerir daqui para frente. Então, ou eu vou ser uma pessoa que vou estar por trás de você, mas as decisões são suas. E se eu errar, tá, Faz parte do faz processo. parte do processo. Eu nunca vou te criticar ou porque falar qualquer coisa, porque você fez. O importante é você fazer, errou, aprendeu. Você vai errar muito, porque você é muito jovem. Você imagina o quanto nós erramos, então não se preocupe com isso, tá? Você vai errar e você vai construir e você vai vendo e nunca parar de estudar, né, porque o mercado está aí o tempo todo. Então, essa parte da sucessão é uma coisa que a gente me teme bastante, né, porque eu quero que esse legado vá, né, bem para frente, porque a gente construiu uma história tão bonita, e eu, né, não quero não estar aqui mais, mas eu quero que o negócio esteja andando, Quer dar sabe, continuidade e nessa mudando história. e fazendo mais coisas. Agora, então, se você pudesse ensinar apenas uma coisa para quem está começando a empreender, assim como você faz com as suas filhas, e nessas oportunidades de troca que você tem nesses grandes eventos que conectam pessoas de várias Verdade. faixas etárias, de várias posições empresariais, que é muito curioso. O que você diria para essa pessoa hoje que está começando, que está ali se desafiando, se permitindo, que tem vontade, que você vê que realmente é alguém que tem vontade de Vontade. fazer acontecer? Você fala, ó, com os meus 30 anos de experiência, mais de 30 anos de experiência, eu vou te entregar essa informação que você precisa guardar e levar Hum. contigo para esse teu processo. Isso é bom, porque assim, a palavra empresário é bonita, né, todo mundo quer ser empresário, mas o que eu digo para quem quer empreender, principalmente aqui no Brasil, em Rondônia, primeiro, paciência. Primeiro ponto, tenha paciência. Achar que vai abrir o negócio e vai ganhar rios de dinheiro, não vai, ele tem que amadurecer, ele leva um tempo. Estudar o seu mercado, o que você quer, estudar muito. Estudar, gente, eu falo assim, é perguntar para o próprio concorrente, ou perguntar isso aí, falando, a gente vai, bate um papo, conversa com ele. Isso é importante, você conhecer de verdade todo o seu ambiente, tá? E buscar informação. E com paciência para você aprender, porque é isso que você tem que ter de verdade para abrir um negócio, paciência e o conhecimento da sua área, aquilo que você quer, e estudar muito, E esse né. conhecimento você realmente vai adquirir com paciência, porque como eu falei no início da nossa conversa, a Irene chega em uma não, e eu lembro que um dos nossos encontros foi na IBMEC, acho que foi que a gente Olha, tinha vários meninos novos sim. falando de Ah, startups, sim. e eram muitos novinhos, assim, eram, sei lá, acho que a gente passou por umas 8 talvez, Essa apresentações de jovens jovem, ali dos seus 17, 17, 15. ali muito novinhos, até no máximo 20, 21 anos. E eu estava na fila de trás da Irene e ela estava aqui, ó. Vez ou outra respondia, imagino que é coisa do trabalho, né? Mas aqui, ó, Atenta, atenta à molecada que estava, molecada com todo respeito, gente, aos meninos e meninas altamente altamente inteligentes, inteligentes. visionários, com muito conteúdo, que trouxeram ali muita informação e
a Irene fazendo valer, estando literalmente presente naquele momento, fazendo valer a Conexão Clap ali, prestando atenção e perguntando, porque quando abria para pergunta, ou ela ou a Ana perguntavam, levantavam a mãozinha e interagiam com isso. Então, isso também é um grande ensinamento para mim. Eu tenho isso muito forte, a importância da gente se permitir, né, quando vai para uma situação como essa, se permitir aprender, mas sem dúvida nenhuma, olhar para você, que tem todo esse legado, que tem toda essa trajetória construída ali, ó. Outro que também é membro do CLAP, que também me deixa muito encantada com esse comportamento, é o doutor Luizinho. Ele e a Soraya. Quando vão para esses eventos, eles Porque eles ficam são ali, ó, maravilhosos. sentadinhos, com toda uma construção empresarial, uma experiência gigante, e eles ficam ali aprendendo. Então, acho que essa é a grande lição, né, Irene? E Se buscar, dedicar, estar disponível para E isso. você imagina, eu já com esse tempo todo, né, já com a minha idade, eu participo de todos os eventos que é dentro da nossa área. Agora eu estou indo para setembro, que é a maior feira de cosméticos que acontece aqui no Brasil. A Beauty Fair? É a Beauty Fair, a maior feira de cosméticos da América Latina, né? Eu já fui na Cosmoprof na Itália, também, que é uma feira gigante, acho que é a maior do mundo. E tem os fóruns, tem os encontros dos líderes, e eu estou sempre ali, ah, buscando cada vez mais informação. Então, a informação pode ser de um menino, que nem lá naquela. Eu achei maravilhoso aqueles meninos, eu fiquei encantada realmente com Eu aqueles também. meninos. Nossa, Eu gente queria aprender aprendendo com ao eles. máximo, né? Sim. Outro ponto de vista, outros Outras mecanismos, outros canais, enfim, que eles Nossa, tinham ali. é assim, e é muito bonito você ver aqueles jovens criando essas coisas, sabe? Resolvendo problemas que no futuro. Eu achei muito interessante, é muito bom. Então, assim, esse conhecimento, eu estou sempre em busca disso. E quando eu vou para isso, eu vou de verdade mesmo, para buscar esse conhecimento. Se eu vou aplicar ou não vou aplicar, mas eu. Você vai avaliar de acordo É, com o teu negócio, com a sim, mas realidade. eu fui atrás, eu ouvi. Então, quando você ouve uma coisa diferente, que você possa aplicar no teu negócio ou na sua vida pessoal, também que eu vou muito aplico na minha vida pessoal, também é uma coisa que eu trago que é importante, sabe? Aplicar na minha família, aplicar para minha filha, aplicar. Então, eu acho que tudo tem um valor. Que troca rica, Irene. Muito obrigada. Obrigada Muito eu. feliz. E aí, volto essa edição. Eu estou cheia de agradecimentos, porque coincidentemente eu estou entrevistando somente pessoas com as quais eu já fui e dividi essa experiência, que é o CLAP, esse encontro, que na verdade o CLAP é algo mais contínuo, né? Mas tem os encontros presenciais que são mais específicos, que foi o que nós vivemos juntos em São Paulo e que reúne pessoas do Brasil inteiro, de outros países, como a experiência que nós tivemos, tinha Bolívia, tinha África, tinha também alguém do Peru quando a gente foi para o BMEC, enfim, muitas trocas, acesso a grandes nomes do cenário nacional, grandes empresários que iam ali de braços abertos, assim como a Irene, para contar suas histórias, para trocar com a gente no final, muito acessíveis. E esse é um movimento que o CLAP faz com excelência e nos ajuda a conectar, construir relacionamento e reforçar isso também aqui na nossa região, com as pessoas que se propõem, se desafiam a viver essa experiência. É uma coisa legal também, Emily, isso acontece quando nós reunimos o CLAP, até aqui em Porto Velho nós fizemos negócio. Então, assim, é interessante que a gente faça outras reuniões dentro do grupo que tem aqui em Porto Velho. Eu sei que tem lugar do mundo, do Brasil inteiro, mas aqui em Porto Velho tem uma grande parte, né? E a gente precisa continuar, porque dentro desse mesmo, não precisa estar lá em São Paulo, entre nós mesmos nós conseguimos fazer, que nem eu fiz com o Marcelo, né, quando eu posso fazer com outros, a gente também precisa se aproximar e chegar nesse ponto, né, e fazer negócio também aqui dentro, só não indo só para São Paulo, mas aqui dentro também com os nossos parceiros, né? Sem dúvida nenhuma. E é isso que a gente quer mostrar com Conexão CLAP, que às vezes a pessoa que pode te ajudar, contribuir com o teu processo está aqui do teu lado, você só precisa se permitir conectar, você só precisa usar a sua comunicação a favor dos teus processos. E claro, aquela frase que é típica quando se fala em bons negócios, ser interessante, não só interesseiro, entender como você pode contribuir com o outro e, claro, o que você pode receber também nesse processo. Mas servir, sem dúvida nenhuma, é um ponto que a gente tem que estar em atenção, porque isso pode gerar grandes resultados. Mais uma vez, muito obrigada, Irene. Espero que a gente tenha outras oportunidades incríveis de troca.
Eu fico muito feliz. Obrigada. Esses dias a Irene me mandou aí, fiquem de olho no meu Instagram, que a Irene me mandou um novo negócio, né, Irene? Sim. E aí eu já combinei de visitar para mostrar para vocês, mas é isso, a gente vai se ajudando, a gente vai movimentando esse mercado e fazendo acontecer. Esse é o Centro Latino-Americano de Projetos Inovadores, e nós estamos vivendo aqui o Conexão Clap, que nessa temporada ainda volta com mais episódios para que você possa conhecer um pouco mais dos grandes nomes que integram essa comunidade tão rica. E quando eu falo de rica, eu falo de conhecimento, eu falo de experiência, de disponibilidade, de vontade de fazer acontecer. A gente se vê no próximo episódio. Até já!